Amados irmãos, amadas irmãs, no estudo desta noite, viemos buscar compreender a importância das utopias, das ilusões e das mentiras em nossas vidas, principalmente aquelas que mexem com o nosso jeito de ver Deus, o que esperamos de Deus e o que fazemos em nome de Deus. Por isso, mentiras, ilusões e utopias serão motivo de nossos estudos hoje. Que o bondoso Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dê discernimento, a sabedoria das palavras e a compreensão do que iremos tratar. E sob as bênçãos de amor do Cristo, iniciamos nesse instante as atividades do Luz e Harmonia, voltado para o projeto Esperança. Paz a todos. Amados irmãos, amadas irmãs, somos nós aprendizes do amor do Cristo, eternos estudantes das leis divinas. Muitos, iguais a nós, buscam compreender os mistérios da vida, vivenciar as esperanças na sua plenitude, cada um buscando da sua maneira encontrar a solução para suas mazelas. Muitos outros, se dizendo senhores da verdade, se dizendo conhecedores dos fatos, iniciados nos mistérios divinos, buscam nos conduzir e nos guiar, nos dizendo o que fazer, quando fazer, por que fazer, nos prometendo bem-aventuranças, paz, prometendo nos curar, dizendo que afastam espíritos. E muitos se dão ao direito de dizer e falar do futuro, fazer previsões sobre a vida pessoal, sobre eventos coletivos e possibilidades de melhora de vidas de A ou de B. Somos nós todos aprendizes, mas alguns se acham sábios, capacitados a dizer coisas. Pelos tempos afora, tem sido assim. Alguns assabancam para si o direito de conhecer Deus, de falar por Deus e cobrar em nome de Deus comportamentos éticos, morais, sociais, religiosos. São pessoas que, de alguma sorte, têm permissão para isso, mas que os fazem baseado em crendices, achismos, misticismo, muitas das vezes mais fanáticos do que crentes. Também muitas das vezes supersticiosos, eles próprios perdidos e desorientados, mas crentes que são senhores da verdade, missionários divinos e capazes de nos guiar e orientar pela vida fora. Isso por todo o tempo existiu. Muitos fizeram nome, se tornaram famosos, orientaram ricos e poderosos, nortearam vidas de vários povos. Isso sempre com a permissão divina, é verdade. Mas muitos se perderam e levaram muitos à perdição, com seus medos, com suas dúvidas, com seus anseios. Divulgaram desejos utópicos, criaram ilusões, promoveram nas multidões anseios irrealizáveis, que levaram a frustrações
a complicações sociais pela discórdia e descrença que causavam. Muitos, em nome de Deus, interpretaram seus sonhos, suas visões, suas percepções a seu modo e as divulgaram conforme seu entendimento. Promoveram nas suas comunidades, nos seus conjuntos, anseios, movimentos, nortearam com suas palavras mudanças, nem sempre boas. E hoje, passado tanto tempo, ainda prevalece e ecoa nos nossos ouvidos a lembrança de João, o evangelista, na ilha de Patmos, nos dizendo: meus filhinhos, não acrediteis em todo o espírito. Antes, perguntai a eles: Jesus já veio? E o próprio Cristo, em outro momento, nos dizendo: quando vos disserem que estou aqui ou acolá, não acrediteis, pois lá não vou estar. E a doutrina espírita, mais recentemente, nos conclama também a não confiar em todos os espíritos. E nos dá o exemplo de Jesus, nos falando que é pelo fruto que se conhece a boa árvore. Nos lembrando que Jesus disse-nos que não esperássemos frutos bons, doces e saudáveis de árvores más. E nem esperássemos que árvores boas produzissem maus frutos. Traduzindo, toda uma vida houve o perigo das ilusões, das mentiras e das utopias. E as que mais nos prejudicam são aquelas que envolvem a nossa crença, a nossa confiança em Deus, que nos movimentam na direção das convicções ditas religiosas. Jesus, João, o evangelista, Kardec, os espíritos, o próprio Moisés, quando nos orientaram sobre os espíritos, que poderiam ser maldosos, maliciosos, tendenciosos, equivocados em seu entender, em seu agir. Eles queriam nos dizer que deveríamos ter discernimento, analisar as palavras de quem nos induz a um novo caminhar, ou nos motiva a seguir em frente na direção que concordamos que é a ideal. Eles nos conclamam a vigilância para perceber as atitudes dos orientadores, os propósitos contidos em suas palavras, as verdades que muitas das vezes teimamos em não perceber. Ora, sabemos nós que quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele deixou bem claro que o caminho é aquelas atitudes que ele teve quando caminhava conosco, na forma de encarnado, com sua postura de moço, de bons costumes, manso, pacífico, sorridente, alegre, verdadeiro, amoroso, presente na vida dos outros, não na condição de juiz, nem tampouco na condição de um orientador abusivo que se intrometia na vida dos outros. Não, era um orientador consciente que respondia a questionamentos e dava lição a todos.
não especificamente a um, mas a muitos. E tinha muito zelo com suas palavras, com suas ideias. Não nos envolvia nem com suas palavras, nem com suas parábolas, em ideias mirabolantes. Não nos falava de utopias, não criava em nós ilusões, pelo contrário, desmistificava as ilusões, nos tirava dos enganos, das mentiras que até então tinham nos sido ditas. Ele, de forma velada, cuidadosa, respeitosa, tentava nos despertar para a consciência de um Deus bom, justo e misericordioso, desfazendo assim as mentiras sobre um Deus perante o qual deveríamos temer e tremer, um Deus vingativo, um Deus egoísta que cobrava para si os aplausos, os reconhecimentos e até as oferendas. Ele tinha que desmistificar isso, sem desmerecer os homens, sem ofender aqueles que pregavam essas ideias. Ele tinha que desmistificar a ideia da troca e dar a Deus oferendas em ouro, em prata, em animais, em diversas formas, e com isso recebeu o perdão, a concordância de Deus com o proceder daquela pessoa que lhes fez a oferenda. Ele tinha que desmistificar isso, dizer disso, de quanto era equivocado, quanto era errado, e também dizer qual era a forma certa de amar a Deus, de venerar a Deus, de agradecer a Deus. Mas ele tinha que nos alertar que muitos estavam equivocados no seu jeito de ser, e que muitos outros iriam fazer a mesma coisa no futuro, no porvir. Ele tanto tratou disso com seus discípulos, tanto cuidou de alertá-los sobre a possibilidade deles próprios, quanto discípulos, cometer esses equívocos, que João, o último dos apóstolos a desencarnar, em seus últimos dias de vida como encarnado, teve o cuidado de ficar repetindo e trazendo a lembrança a nós todos que nem todo espírito mereceria a nossa atenção e o obedecer cego. Que deveríamos olhar se aquele espírito agiria ou estava agindo conforme os ensinamentos de Jesus, com amor, respeito, humildade, com o propósito puro e simples de fazer o bem, sem tirar proveito de situações ou de pessoas, não querendo para si usufruto e nenhuma vantagem advinda do seu mistério ou do seu ministério enquanto médium, enquanto trabalhador da seara do Cristo. Ele alertava para que encarnados não fossem instrumentos de espíritos vaidosos, pretensiosos, enganadores, e nem que esses encarnados atraíssem para si espíritos que se prestassem ao engano, à mistificação, às ilusões que podem envolver, como hoje envolvem, até a ideia de que é possível um espírito prover meios de riqueza em nome de Deus. A teologia da prosperidade, que hoje entre nós campeia e é tida como certa e boa. Como se qualquer um de nós, encarnado ou desencarnado, pudesse derrogar as leis divinas, dizer coisas outras e elas prevalecerem sobre as leis de Deus. Determinar que alguém vai ser rico, poderoso, ou que alguém está amaldiçoado, que alguém vai ficar na miséria porque não contribuiu, não assumiu tal compromisso ou deixou de fazer aquilo ou aquilo outro, como se essas pessoas tivessem essa autoridade
que possa se sobrepor às leis divinas. Que para esses não houvesse limite em seus desejos, em suas determinações, em seus propósitos. Então, João, o evangelista, alertou sobre isso. Nosso irmão Jesus cuidou também disso. Nesses dias que estamos nós a vivenciar, devemos lembrar que Jesus foi muito além do seu alerta. Ele nos falava que haveriam dias, que ele chamou de última hora, onde estariam encarnados os últimos. Quando ele nos disse que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos, ele estava se referindo que entre os trabalhadores encarnados estariam espíritos já compromissados com a lei divina, com o amor de Deus para com todos os seres humanos, já tinham passado pela terra como encarnados e trabalhados na seara do amor, e que retornariam encarnados novamente, missionários, por certo, médios também, por certo, encarregados de continuar divulgando, esclarecendo e socorrendo todos aqueles que precisassem da misericórdia divina. Ele falou que esses, inclusive os mais sábios, que ele chamou de justos, estariam também sujeitos à influenciação daqueles que, pelo uso da mentira, dos artifícios e das ilusões, e até por criar aquilo que podemos chamar de utopias, ideias utópicas, iriam enganar a muitos. E que se Deus, o Pai, não abreviasse esses dias e essas mentiras, essas utopias, essas ilusões perdurassem por muito tempo, seria tão nossa essas ilusões, tão próprias do nosso crer, que os justos reencarnados então também poderiam ser enganados. É aí que eu quero que vocês percebam o bom senso, a capacidade de comungar com o mais alto e pedir a eles a sabedoria do discernir, é que nos levará a fazer sabiamente as escolhas entre o que é utópico, o que é uma mentira, o que é uma ilusão. Perceber as armadilhas que nos cercam, nos envolvendo de tal sorte que na sedução do querer ter ou ser, possamos nós nos desviar da boa jornada, do bom caminho, dos objetivos traçados antes do nosso reencarnar. As ilusões da carne, no desejo de prosperar enquanto encarnado, fazer parte de uma demanda de pessoas ditas bem realizadas, possamos nós, ou qualquer um, mesmo os justos, ser envolvido nessas seduções e trabalhar consonante com a mentira, com a utopia, com a maldade, com a malícia intrínseca em histórias, em mensagens, em situações que ferem as leis de Deus, trazem em si mentiras, armadilhas para que o espírito se perverta, se corrompa, mudando o seu jeito natural de ser, da mansidão, da brandura, do diálogo fraterno, do ouvido amigo, para uma pessoa insensível, arredia, desconfiada, preocupada com seu futuro e ansiosa para realizar no presente, num momento só, a segurança do seu amanhã.
seguindo quimeras, anunciadores de vitórias, pregadores de teologia de prosperidade ou descobridores de verdades únicas, exclusivas de uns poucos. As ilusões são muitas, as utopias são vastas e infinitas, os conjuntos ditos filosóficos, esotéricos, iniciáticos, mesmo espiritualistas ou até espiritistas, creem que pode ter a primazia da verdade, a exclusividade do controle divino, serem mensageiros de verdades exclusivas. Isso leva o indivíduo a se julgar superior, mais capaz, melhor do que o outro, e nessa ilusão fazer o que no passado faziam os cartomantes, os adivinhos, os ledores de mão, os que sonhavam e prediziam ou interpretavam sonhos, os que a uma boa paga viajavam distâncias para levar uma mensagem em nome de um Deus, de um espírito que se dizia consciente das verdades. Quantos pagaram fortunas para terem respostas? Quantos magos, quantos adivinhos, quantos feiticeiros, quantos xamãs, quantos oráculos, quantos pitonisas, quantos sacerdotes, quantos de nós esteve envolvido nesse processo de divulgar utopias, de acreditar em ilusões, divulgar essas ilusões, conclamar pessoas a delas participar? Quantos de nós já vivenciou mentiras? E eu vou citar uma, mas tenho certeza que todos que estavam ali eram homens de boa vontade, desde os que induziam as pessoas à prática, aos que coordenavam as ações e os que participavam das empreitadas, dos objetivos traçados por outros. Vamos tomar como exemplo o grupo das Guerras Santas, das Santas Cruzadas, que em nome de Jesus, em nome de Deus, guerreavam, matavam, eram homens de boa vontade. E por certo, seus líderes, os que disseram que era necessário essa guerra santa, que havia necessidade de combater os hereges, os pagãos. Não vou dizer que eles fizeram de má vontade, fizeram mal intencionados, eram pessoas maldosas, mas havia uma ilusão, havia uma mentira e havia uma utopia. Não se consegue a paz com guerra, não se consegue tomar nada de ninguém pelas armas. É uma questão de tempo, o outro se fortalece, o outro se restabelece e vem em busca de tomar aquilo que ele julga que é dele. A história relata isso. Cidades e povos que foram conquistados por muitas vezes, ora eram conquistados, ora eram conquistadores. Então, não aprendemos com a história. Quando eu falo dos participar das cruzadas, reitero, homens de boa vontade, bem intencionados, mas dentro do afazer daquele momento, dentro das atitudes daquela cruzada, daquelas guerras, quantos não se perverteram,
Quantos não se tornaram homens maus? Quantos não defenderam seus próprios interesses? Quantos não agiram de má fé? Quantos ali estando não foram conduzidos por outros, sendo cegos, conduzindo cegos? Se naquela época já existia esse risco, imagine vocês se em qualquer outra época não já houve isso, esse risco. Se olharmos na história humana, levando em conta a crença, a fé, a maneira de crer em Deus e ver Deus, hoje nós temos um Deus que nos foi apresentado por Jesus, um Deus bom, justo, misericordioso, que quer o nosso bem e age em benefício de todos, independentemente de religião. Isso nos foi apresentado por Jesus. E vem os espíritos superiores e nos diz que Deus não é uma pessoa, não tem as qualidades, as virtudes, nem os defeitos do ser humano, e nem é regulado e vivencia, está sujeito às leis que regem a vida dos encarnados humanos, nem dos espirituais humanos. Nos apresenta um Deus que, deixando de ser uma pessoa, um indivíduo, nos conclama um conceito de percepção bem diferenciado daquele do velhinho de barbas brancas, sentado no seu trono, escolhendo quem vai sentar à sua direita, quem vai sentar à sua esquerda. Ultrapassa aquele Deus dos gregos, o Deus dos vikings, onde as paixões dos deuses eram tão humanas quanto as nossas. Os ódios, as vinganças, as traições, as ilusões dos próprios espíritos ficam ali demonstradas e dizem que eram deuses, mas eram espíritos. E eram condutores e orientadores de homens através de sacerdotes, através de oráculos, através de visões, através de aparições. Eram deuses. E eram condutores de homens. Usavam dos templos, usavam dos púlpitos, usavam dos altares para divulgar suas mensagens, imporem suas vontades e conduzirem as massas. Disputavam entre si a primazia da devoção, da veneração, da criação de templos cada vez mais pomposos, mais ostensivos, mais ricos, para dizer a sua grandeza. E todo mundo acreditava, era normal, era comum, era próprio, e cada um de nós ajudava a construir o templo para mostrar a grandeza do nosso Deus. O próprio Moisés construiu um tabernáculo, Davi juntou fortuna e materiais para construir um templo, Salomão, sábio, reconhecidamente sábio, construiu um templo para Deus. Nós hoje continuamos construindo templos para Deus. Não construímos casas de oração, não construímos templos para nos concentrarmos no entendimento e consumarmos nossa comunhão com o mais alto, buscando compreender e discernir e vibrar na sintonia do amor dos que andam sob a luz de Deus, sob o entendimento dos ensinamentos reais, divinos. Nós queremos ostentar nos nossos templos ainda hoje o poder do nosso Deus, a beleza do nosso grupo, a capacidade dos que gestam e administram,
Os templos. Nós, frequentadores, estudantes e participantes das doutrinas que hoje existem, ditas cristãs, teimamos em enfeitar, em embelezar os templos, endeusamos os espíritos, não mais os chamando de santos, nem tampouco os tratando como deuses, mas os tratando e os venerando, e os ouvindo e seguindo seus exemplos e conselhos como outrora. Não mudamos nada, mudamos o tratamento, mas a conduta não. Não estou a dizer que não devemos ouvir os espíritos, não estou dizendo que não devemos ir aos templos religiosos, não estou dizendo a vocês que estamos errados, estou dizendo que devemos ter cuidados no trato com as nossas escolhas, a quem ouvimos, a quem seguimos, o que desejamos em termos de vida presente e futura, com aquilo que nos inquieta em nossas indagações com relação ao porvir. Quando queremos entender quem é que está conosco, por que está conosco, por que não nos ama, por que não nos respeita, por que nos convida aos atritos e conosco vive em demandas diversas. Nós teimamos em procurar saber como fazer para não perder a fortuna, não deixar de ser feliz, não errar onde investir. Se caminhamos por aqui ou por acolá, com este ou com aquele, se fulano é bom, se Bertano é melhor, se vai dar certo, se vai dar errado, o que causa a nossa doença, o que nos libertará da doença, teimamos do mesmo jeito. Se não fazemos oferendas, se não fazemos os holocaustos, se não queimamos as gorduras, se não despachamos mais nas esquinas, se nas encruzas não arriamos nossas oferendas, se no altar não colocamos mais o nosso bezerro, o nosso cabrito, nem despejamos mais as nossas essências sobre as brasas para que o agrado chegue a Deus de forma sutil e perfumada, se não espargimos mais o sangue em torno do altar, mas continuamos querendo os privilégios de outrora. E não nos cuidamos para ver se ali há mentira, se há ilusões, ou se é uma maneira utópica ou utopia a que me proponham. E quer ver como é interessante? É quando eu estou sendo conduzido, quando eu estou sendo levado pelos outros, menos mal que não há maldade, a confiança, a boa vontade, a desejo sincero de ser útil, de ajudar os outros, de servir e beneficiar os outros através do templo ou dos orientadores do templo. A boa vontade. Eu erro, sim, porque não pensei, porque não discerni, porque não compreendi, porque vivenciei ilusões, porque acreditei em utopias, porque vivenciei mentiras. Erro, mas erro bem menos, porque já dizia Jesus: aquele que conhece a vontade do seu Senhor é mais culpado e será punido mais severamente do que aquele que não o sabia. E ele traça esse paralelo do conhecimento com o servo. Diz que o servo que conhece a vontade do seu Senhor é mais culpado se errar, desobedecendo ou fazendo diferente da vontade do Senhor, do que aquele outro que, não tendo conhecimento da vontade do Senhor, erra, porque segue instruções ou porque faz de boa vontade. Mas agora o que dizemos nós, daqueles que têm a oportunidade de serem influenciadores, condutores de gente? E belamente tem a palavra pastor, padre,
Um pastor, guia, fica com dois. O outro, padre, pai, aquele que tem a responsabilidade de educar, de proteger, de prover os ensinamentos que nortearão a vida daquele que está sob sua guarda, sob sua proteção. Pai, padre, pastor. E nós, influenciadores, chamados a falar, determinar normas, a instruir, podemos nos tornar, na nossa pretensão, bispos, apóstolos, missionários, palestrantes, coordenadores, divulgadores da doutrina do Cristo, todos de boa vontade, quero crer eu, mas que podem estar enganados, pode estar sendo utilizado por espíritos outros de diversas formas para serem propagadores de mentiras, de utopias, de ilusões. Um influenciador influencia muitos. Toda a vida foi assim. As utopias não são pregadas só por encarnados, são pregadas por espíritos e por encarnados, às vezes em consórcio, às vezes unidos no mesmo propósito. Às vezes os dois enganados, os dois de boa vontade, mas enganados e enganando. No passado, não havia tantas informações disponíveis para nos dar um conjunto de informações que devidamente analisadas, devidamente vigiadas, oportunamente cuidadas, nos dá fontes, bases para formar opinião livre de inserções de terceiros. Podemos ler, ouvir, nos dizerem de diversas formas o que fazer, mas nós temos como escolher no que acreditar, por que acreditar, onde buscar informações para melhor abalizar, melhor nos dar condições de escolher o que entender, o que fazer, como se comportar. Os que são chamados a ser influenciadores, e hoje na era moderna, ficou mais fácil influenciar. As máquinas, os equipamentos, os meios de comunicação estão mais dinâmicos, estão mais ágeis, estão mais fáceis de serem manipulados. Agora mesmo eu estou fazendo uso de um meio de comunicação. Escolhi a forma audiovisual, escolhi a imagem que vai fazer o fundo da minha mensagem e vou escolher o meio de divulgação. Outros irão somar comigo para que essa mensagem chegue até vocês. Hoje ela alcança as distâncias infinitas. Pessoas que eu jamais vi, irei ver, que não precisarão estar na minha presença, nem no lugar onde eu estou, para que me percebam com minha mensagem. Isso não acontece só comigo. Tem pessoas que têm maior capacidade, melhor conhecimento, administram melhor os meios, conhecem mais as ferramentas que estão à sua disposição, são verdadeiros influenciadores. Existem hoje várias ferramentas que substanciam os meios de comunicações, formando ideias que são divulgadas numa rapidez impressionante, atingindo milhões e milhões de pessoas de uma só vez, num só instante, levando ideias perigosas e com ela ilusões, mentiras e até utopias. E eu, muitas das vezes, um divulgador,
me torno um influenciador negativo, pois não tendo zelo, não tendo cuidado, eu divulgo mentiras que para mim são verdades, aceitei-as e as divulguei sem passar por elas pelo crivo da razão, sem passar elas pela lógica fria, racional, própria de um indivíduo compromissado com a verdade, com o amor de Deus, com as leis divinas. Sem bom senso, sem racionalidade, eu simplesmente repasso porque parece lógica. Não percebo que nelas estão contidas ideias de cisão, de crítica, ideias que vão contra a lógica da ciência, que criam ideias de conspiração, de maquinação, que mantêm os ânimos acirrados em torno de alguém, de algum conjunto, de alguma ideia. Eu divulgo, eu passo para frente e uso dos meios que estão à minha disposição para alcançar a muitos. E olha, fico feliz quando percebo que o que eu divulguei está sendo visto por muitos. Fico ansioso para ver quantos visualizaram, quantos deram um ok, quantos curtiram, quantos compartilharam a minha ideia. E quando se conta aos milhares, eu acho que fiz perfeito, que eu sou bom, me dou mais o direito de fazer mais naquela mesma linha. Ora, será que esse crescer das possibilidades da divulgação, de impulsionar ideias, é para que eu mantenha ilusões, o círculo vicioso das utopias, para que eu divulgue mentiras, para que eu não tenha responsabilidade com a verdade? Essa rapidez com que se desfaz uma ideia é para que eu possa fazer mau uso disto? Não tenha responsabilidade com o que prego, com o que passo, com o que repasso, com o que eu compartilho? Podemos transmitir mensagens de amor, de respeito, de elevação, de verdades científicas, de descobertas, de entendimento religioso, desde que para o bem comum de todos, desde que não traga cisões, não cause aflição, e não perturbe a ordem social, e não leve grupos a se perceberem antagônicos. Eu posso compartilhar tudo, posso divulgar, posso ser um influenciador, posso viver até da minha capacidade de impressionar os outros com minha palavra. Nisso não há problema. O problema é a falta de zelo com o que eu propago, com o que eu divulgo, com minha intenção de influenciar quem quer que seja. Esse deve ser meu zelo, pois se eu divulgar mensagens que elas contenham o objetivo cristão, se eu divulgar verdades científicas, que elas sejam reconhecidas pelo meio científico, não por alguns que são contestadores e que provocam mal-entendidos ou se apressam em divulgar informações que ainda não são aceitas pelos meios científicos, que eu não me apresse também em ser mais um divulgador de uma coisa que ainda pode ser revista, que de imediato pode causar transtornos. Que eu não conflite com os meios que buscam promover o bem-estar, harmonizar a sociedade, esclarecer dúvidas, promover o ânimo, enaltecer o conviver fraterno. Que eu divulgue isso, que eu compartilhe das ideias de irmandade, de fraternidade, até de religiosidade,
em torno de um Deus amoroso, fraterno, bom. Não interessa as palavras, não interessa a crença, não interessa a forma com que eu me expresse, senão que seja na boa intenção e no zelo de propagar o bem, as boas atitudes, as relações saudáveis. E no momento onde todos os meios me dão informações sobre diversas coisas, eu tenha cuidado com as mentiras, com as seduções que estão aí como armadilhas a me cobrar vigilância. Não só para que eu não vivencie essas seduções, essas ilusões, que eu não viva na bolha de uma utopia, mas para que eu não divulgue, sendo um propagador de meias verdades ou de ideias de conflito, de atrito, confusão, de perseguição, de revolta, mágoas ou ressentimentos. Que eu seja sempre um bom conselheiro, que eu seja sempre uma pessoa ordeira, que eu seja um bom exemplo na conduta, nas palavras, nas escolhas, nas minhas divulgações, nos meus compartilhamentos. Que eu não queira para mim, que eu não seja eu a pensar, que eu estou habilitado a fazer essas divulgações, pois o próprio Cristo deu exemplo quando disse a seus discípulos, e olha que ele havia os escolhido entre muitos: não vades aos gentios. Vocês não estão prontos para eles conversar, para eles esclarecer, para eles divulgar o que eu vos disse. Mas quando ele se aproxima de Paulo, ele não só pergunta a Paulo: por que me persegues? Ele também naquele momento diz: por que não fazes o que sois capaz? Por que vais tu contra os meus, em vez de ir a favor deles, esclarecendo e divulgando a eles o que na verdade eu estava a dizer? E Paulo, quando cai do cavalo, ali simbolicamente ele desperta a consciência que o mesmo conhecimento que ele tinha, as mesmas coisas que ele tinha estudado, somados ao que Jesus dizia, daria a ele condições de falar novamente a muitos, mas não como um guerreiro, não mais como um lutador da palavra, mas como uma pessoa que era capaz de trazer luzes novas sobre os velhos entendimentos. E aí ele falava sabiamente aos gentis, ele falava como romano, falava como um judeu, falava como alguém que sabia falar o grego fluentemente. Ele tinha facilidade de se expressar em suas ideias, ele sabia articular não só as palavras, mas mediar as contendas, de tal sorte que sua palavra fosse sempre entendível. Então, nem todos nós estamos habilitados, nem todos nós estamos capacitados, mas todos nós estamos tendo acesso aos meios de informação, às ferramentas de divulgação de ideias. E muitos de nós faz uso somente no compartilhar, no divulgar, no passar para frente o que recebe, sem se dar o direito de perceber que está sendo um influenciador. E quantos de nós, dadas as possibilidades que Deus deu, está em posições, em cargos de confiança, não só dos espíritos superiores, não só de Deus, mas dos encarnados que, vendo a pessoa naquele posto, naquela cargo, naquela função, acredita que aquela pessoa compartilha verdades. Isso é confiável que ele expressa, é confiável que ele confia, é confiável que ele vivencia. Ele não percebe que é um influenciador, que muitos o seguem e percebem nele um bom exemplo. E acreditam que o que ele passa para frente deve ser tomado como verdades.
E aí que está o perigo que eu falo, que eu gostaria que nós percebêssemos. Nós podemos ser maus influenciadores. Na nossa vontade de ser bons conselheiros, podemos dar maus conselhos, mesmo de boa vontade. Na nossa vontade de divulgar verdades que descobrimos através de terceiros, podemos passar para frente mentiras, utopias, ilusões. Então o crivo da razão é necessário. Não devemos acreditar em todos os espíritos. Não devemos divulgar todas as mensagens sem que elas passem pelo crivo da razão, passem pelo bom senso. Devemos sim usar de todos os meios de comunicação. Se temos o dom da palavra, a facilidade de comunicar-se, se somos bem aceitos pelos outros no divulgar de nossas mensagens, que aumentemos o zelo com que divulgamos, que aumentemos o zelo como nos comportamos quando estamos a influenciar terceiros. Não nos preocupemos somente com nossas imagens, mas com as mensagens que estão inseridas em nosso contexto de vida, de expressão de vida, de comunicação que fazemos ao compartilhar mensagens de terceiros. Saibamos que além de influenciadores, nós somos também instrumento de espíritos bons ou ainda equivocados, ainda cheios de pretensões, movidos por ilusões também, vivendo às vezes mentiras conscientes e às vezes mentiras que não lhes são percebidas como mentiras, para eles são verdades, são bem intencionados, mas é um cego conduzindo o outro. Então ele influencia o influenciador que divulga mensagens equivocadas. Na doutrina espírita tem uma palavra que eu gosto muito, que representa bem isso: fascinação. É um tipo de influência de espírito obsessor que tira do outro a capacidade de perceber os enganos. Ele vive a ilusão de que está divulgando ou vivenciando uma grande verdade, está sendo grandioso em suas pregações. Ele pode vivenciar uma grandeza utópica, enganosa, vaidosa, pretensiosa. No acabouço dessas ilusões, dessas utopias, ser usado para deturpar, para minar, para criar confusões, para provocar dúvidas, para desmerecer verdades, para desestimular pessoas de boa fé, para criar confusão de ideias, promover mal-estares. Isso pode ser feito por uma pessoa que não se percebe influenciado, mas está sob fascinação, vivenciando uma ilusão, sujeito a mentiras, a utopias. Esse perigo é o perigo das seduções, o perigo que nosso irmão João, o evangelista, lá na ilha de Patmos, percebeu e viu que seria um artifício muito grandemente usado pelos espíritos nesses dias, onde a facilidade de divulgar ideias e embelezar essas ideias através dos artifícios gráficos e divulgá-lo pelas mídias então disponível. Ele deve ter percebido isso. Se ele estava vendo o futuro, ele deve ter visto isso. E disso que ele teve o cuidado de falar.
Nós vivemos dias onde essas possibilidades cada dia crescem, facilitando os meios de propagar as ideias, onde o ridículo às vezes é aplaudido, o tosco reverenciado, o anarquístico é bem-vindo, onde as ilusões são compartilhadas de forma consciente. Muitos influenciadores estão a fazer fama, a serem seguidos, cada um formando seu rebanho. Mas na doutrina espírita, pode haver isso? Lógico que pode. Qualquer um de nós pode ser este. O que nós devemos ter cuidado é para que, se tivermos a oportunidade de influenciar, nem que seja um só cristão, um só irmão, uma só pessoa, e temos o cuidado com que compartilhamos, com que divulgamos, com que passamos a este outro. E se tivermos a permissão de sermos realmente influenciadores, divulgadores de mensagens cristãs, espíritas ou de diversas ordens, isso não nos isenta da responsabilidade do bom senso, do zelo, do cuidado com que postamos, com que dizemos acreditar, com que passamos do que recebemos e para quem passamos. Devemos ter cuidado porque muitos de nós é suscetível de ser influenciado com facilidade e guiar sua vida de forma irremediável na direção que foi indicada como solução. Responsabilidades, cuidados, amor, comunhão com o mais alto, com os espíritos superiores, humildade, boa vontade. Não deixemos de divulgar, de compartilhar, de passar para frente o que recebemos. Mantenhamos esse equipamento, essas possibilidades, dentro daquilo que pode fazer parte desse projeto Esperança. Divulgar ânimos, motivo para ânimos, motivo para alegria, motivo para esperança, motivos para confiança, para alegria, para o gozo, para o prazer, para o deleite do espírito. Podemos usar essas ferramentas, usar essas oportunidades, podemos ser influenciadores, podemos ser divulgadores, nada tem errado nisto. O que não devemos é ser descuidados ou mal intencionados. No mais, se eu for de boa vontade, se eu for zeloso, se eu for cuidadoso, por certo bons espíritos irão somar comigo e eu terei a oportunidade de ser um bom divulgador, um promotor de bem-estar, uma pessoa que somará com o mais alto. Confiemos nisso, que a vaidade não nos mova e a nossa pretensão seja sermos instrumentos de amor. Que em paz saibamos comunhar, que em paz saibamos conviver, e o zelo e a vigilância sejam constantes em nossas vidas. Assim, pensando e agradecidos a Deus, possamos encerrar essas atividades desta noite, dando graças pelas oportunidades do aprender, do passar para frente o aprendizado, de compartilharmos o espaço, de convivermos juntos, de amarmos a bondade de Deus. Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, no seu amor, possa nos abençoar hoje e sempre para sempre. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado pela paciência. Paz, muita paz a todos.